Bem-vindo à IMA, sua ponte para um futuro promissor. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso assistente virtual que fala com a gente, reconhece comandos de fala e ainda executa comandos no computador. Se você não assistiu o vídeo anterior, volta nele lá para assistir para poder ver como foi feita essa primeira parte aqui, certo? Inclusive eu vou deixar o link facilitado para que você consiga chegar rapidamente até esse vídeo anterior, caso você não tenha assistido, para criar essa parte aqui do mecanismo da fala do assistente. Então, se eu executar, vamos ver que essa função aqui, ela recebe esse texto e ela fala esse texto para nós. Então, vou executar para que possamos lembrar como ele faz. Olá, eu sou o seu assistente virtual. Como posso ajudar? Então, podemos ver que essa primeira parte está concluída. Nossa função aqui, ela recebe o texto e o nosso assistente fala esse texto. Bom, dando continuidade agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar um objeto reconhecedor da voz para capturar e interpretar o áudio, certo? E esse objeto vai ser criado a partir desse módulo Speech Recognition, que nós chamamos aqui de SR. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um objeto chamado de Recon, que é o nosso reconhecedor, e vai ser do módulo sr.recognizer, certo? Esse objeto, ele vai ser justamente nosso objeto reconhecedor do áudio, ok? Para capturar justamente e interpretar o áudio que for passado, ok? Então, vamos agora definir a função ouvir underline comando. Essa função aqui, ela vai ser responsável por ativar o microfone para ouvir o comando que nós passarmos para o nosso assistente virtual. Então, em primeiro lugar, vamos abrir o microfone como fonte de entrada de áudio. Para isso, para abrir de modo seguro, vamos abrir com with, certo? Do mesmo jeito que a gente abre arquivos para leitura ou escrita. E aí, do módulo sr.microfone, certo? Essa função, ela vai abrir aqui o microfone. E vamos nomeá-lo de mic, para que fique mais fácil de identificar aqui no nosso código. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar na tela uma mensagem informando para o usuário que o nosso assistente está ouvindo. E eu vou colocar essa mensagem com um certo efeito de movimento, justamente para que o usuário saiba que ele está ouvindo, mas que não está travado aqui o terminal, certo? Então, vou colocar aqui for, certo? E para cada caractere in, e a mensagem vai ser estou ouvindo, certo? Estou ouvindo. E aí vamos ter o seguinte, esse for para cada execução, ele vai pegar um caractere e vai colocando lá na tela, para dar um efeito de estar escrevendo na tela. Eu vou colocar aqui um print, certo? E nesse print aqui eu vou fazer o seguinte. A cada iteração eu vou imprimir o caractere, certo? Vou mudar aqui o caractere de final para que não seja quebradinha e sim apenas uma string vazia para que ele continue na mesma linha, certo? Aí vou mudar aqui também o caractere separador, como sendo sem espaçamento, como normalmente no print. E ainda vou colocar aqui um flush como sendo true, justamente para liberar o buffer aqui a cada execução também do nosso print. E agora vamos colocar aqui um time.sleep, certo? De 0.05 segundos. Justamente para ele colocar esses caracteres nesse intervalo de tempo, mas não demorar muito, logicamente, certo? E aí, vamos colocar aqui, depois, fora do for, um print para termos o seguinte aqui, para dar um espaçamento a mais aqui no nosso terminal, certo? Agora aqui, ainda dentro desse with, tá? Dentro desse bloco de código aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar o sistema para ruídos do ambiente, certo? Antes de começar a escutar. Justamente para que ele não fique escutando esses ruídos. Então, para isso, eu vou fazer aqui do meu objeto recon, que é o nosso objeto reconhecedor, certo? Da fala. Então, ponto adjust, certo? For ambient noise, ou seja, para ajustar para barulhos do ambiente, certo? Ruídos do ambiente. O que? Ajustar o microfone, certo? E dali, duration 1. Essa vai ser a duração, ok? E agora vamos fazer o seguinte, vamos escutar o que o usuário está falando. Para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada de áudio, que vai receber esse áudio que o usuário falar, certo? E para isso vai ser do nosso objeto reconhecedor, certo? Ponto listen. O método listen é o método que abre o microfone para escuta. Então, vou dizer para ele abrir o microfone, passando aqui o microfone como argumento, certo? Então, o nosso reconhecedor de áudio, ele vai abrir o microfone para escuta. E aí, o que nós falarmos, ele vai reconhecer e vai
atribuir aqui nessa variável áudio, certo? E com isso ele já vai ter aqui o áudio, vai abrir o microfone e escutar o que a gente falar. Bom, agora vamos fora do with, aqui já saindo do with, porque da parte da leitura do arquivo é isso. Agora vamos criar aqui um try, certo? Ainda dentro da nossa função ouvir comando, mas fora do with. Este try, ele vai tentar reconhecer o áudio usando o Google, certo? O assistente do Google. Para isso, vamos dizer comando. Por que comando? A variável que vai receber o que a gente falar vai ser a variável comando, porque a gente vai falar um comando para o nosso assistente. E aí, do nosso objeto recon, vamos ter aqui o seguinte. recon.recognize Google, que é o método responsável do reconhecimento através do Google, certo? E aí vai ter aqui o seguinte, vamos passar aqui para ele o áudio, que foi gravado agora pelo nosso comando ouvir comando, certo? Nossa função ouvir comando aqui, o nosso reconhecedor ele gravou aquele áudio aqui, e aí estamos passando aqui Recognize Google. E aí vamos passar também o seguinte, informando para ele o idioma do áudio, certo? Para ajudar ele a reconhecer. Então, language, certo? Vamos dizer que, ou seja, o idioma é o qual? Nesse caso é PT-BR, para ele saber que se trata do idioma português do Brasil. Isso tudo para que ele possa reconhecer aquele áudio que foi gravado pelo microfone. Bom, agora com isso, vejam que o nossa função vir comando, ela já reconhece o áudio que nós falamos e vai converter aqui para um texto, justamente para converter isso aí num comando, certo? Um texto que vai ser o próprio comando para ser tratado aqui dentro da função, para que seja executado esse comando, ok? Só que vamos converter para letras minúsculas esse texto para facilitar as comparações aqui dentro da nossa função. Então vamos dizer que nossa variável comando, que vai ter aquele texto que foi convertido através do áudio que nós falamos, ele vai receber do próprio comando .lower, justamente para colocar tudo em minúscula, certo? E agora aqui também vamos fazer o seguinte. Depois de ter padronizado aqui o comando, vamos colocar um print aqui, certo? Onde vamos falar aqui nesse print para o nosso usuário. Você disse, certo? Para mostrar para ele justamente o que nosso assistente acredita que ele disse, se ele interpretou direitinho, certo? E aqui o comando que nós passamos para ele, certo? Você disse e o comando, para mostrar o comando que foi capturado. E feito isso, o que vamos fazer? Vamos retornar aquele comando, certo? Justamente porque aqui a função ouvir comando, ela vai receber o comando através da fala e vai converter e retornar esse comando para que seja executado, certo? Porém, isso se der tudo certo. Agora, se por acaso acontecer uma exceção aqui, vou colocar aqui except, certo? Do tipo sr.unknown, certo? Tem aqui uma unknown value error, que é justamente se não entendeu o que foi dito, ele vai retornar aqui uma variável vazia, certo? Então, se por acaso ele não entender o que for dito, então não vai retornar um comando. Ao invés disso, vai apenas return uma string vazia, porque não vai ter comando para ser executado uma vez que ele não entendeu, certo? E também vamos ter aqui um outro except, certo? Outro except aqui, que vai ser o seguinte, vai ser do tipo sr.requestError, certo? Porque lembrando aqui que esse nosso assistente, ele está utilizando os serviços de reconhecimento aqui do Google, certo? Portanto, ele vai fazer uma requisição. Agora, se ele não conseguiu atender a requisição, então vai gerar um erro também. Então, nesse caso, é quando ele não consegue se conectar ao serviço de reconhecimento, certo? E aí, caso ele não consiga se conectar ao serviço de reconhecimento, ele vai fazer o seguinte, vai falar com a gente através da nossa função falar. O que ele vai falar? Erro ao se conectar, ao conectar o serviço de reconhecimento. Então, vai ser erro ao se conectar ao serviço de reconhecimento. Reconhecimento. Certo? Então, se ele não conseguir se conectar, ele vai falar com a gente dizendo que teve um erro ao se conectar ao serviço de reconhecimento. E, logicamente, novamente, ele vai retornar 0, porque não teria comando para ser retornado pela função. Bom, agora vamos testar se a nossa função ouvir comando, ele vai abrir o microfone e escutar o que a gente está falando. Se ele estiver escutando, ele vai retornar aqui
você disse, vai mostrar no terminal você disse e o comando que nós falamos. Aquilo que a gente falou, ele vai mostrar, certo? Com isso, essa parte da criação da função para ouvir o comando através do microfone, certo? E converter isso aí, retornar isso como um comando mesmo, vai funcionar, certo? E justamente a gente vai, porque o retorno é o próprio comando que vai ser mostrado aqui no terminal. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui nesse ponto na nossa aplicação a função ouvir comando, certo? Que vai abrir o microfone e escutar o que a gente falar. Se ele entender, ele vai retornar esse comando mesmo. Então, lembrando que em primeiro momento, ele vai executar a função aqui falar, onde ele vai falar aquele texto introdutório, dizendo: olá, eu sou seu assistente virtual, como posso ajudar? Aí, depois é que ele vai executar aqui a função ouvir comando. E é justamente, ele vai mostrar aqui a mensagem estou ouvindo, certo? Um efeito aqui de escrita. E depois de mostrar essa mensagem, ele vai abrir o microfone para captura do áudio e vai, se der tudo certo, ele vai mostrar aqui o comando no terminal. No caso, ele vai retornar também o comando, mas nesse momento a gente ainda não está utilizando esse retorno na nossa aplicação. Só para testar, vamos ver aqui o comando que vai ser retornado se der tudo certo. Então vou executar e vamos ver aqui o resultado. Olá, eu sou o seu assistente virtual. Como posso ajudar? Tudo funcionando corretamente. E vejam que ele depois ele descrever aqui, estou ouvindo, ele ouviu o que eu disse, e eu disse funcionando corretamente, tudo funcionando, na verdade eu disse tudo funcionando corretamente, mas parece que ele não pegou tudo, porque eu devo ter falado antes dele começar de fato a escutar. Mas ele mostrou aqui, você disse funcionando corretamente, então quer dizer, ele encontrou, ele conseguiu capturar o áudio através do microfone, e o que seria o comando, e nesse caso ele mostrou aqui o que ele escutou. Então está funcionando corretamente essa parte também. E com isso já temos dois pontos principais do nosso assistente virtual prontos. A parte da fala, para ele poder falar com a gente, e a parte de ouvir comandos, justamente para que ele possa escutar os comandos que a gente dá para ele. Com isso, no próximo vídeo, a gente vai finalizar esse assistente, criando de fato a estrutura dele para se comunicar com a gente e executar os comandos que nós passamos para ele. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo do restante do conteúdo. Se gostou deste conteúdo, conheça nossos cursos completos nos links na descrição e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.